Naquele dia, Maria Ruth perdeu tudo. Não foi de uma vez. Foi diante dos olhos dela. Lá embaixo, o rio levava embora uma casa inteira, como se nunca tivesse existido. E ela só podia assistir, sem poder impedir, sem poder voltar no tempo, sem entender por que aquilo estava acontecendo. Mas o que Maria Ruth ainda não sabia é que aquela não era apenas uma casa sendo levada pela água. Era o começo de algo que mudaria sua vida para sempre. Antes de continuar, já deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda bastante. Naquela manhã, Maria Ruth acordou como sempre acordava, antes do sol, com o barulho dos grilos ainda dominando o escuro lá fora e o cheiro de terra úmida entrando pela fresta da janela. Tinha uma rotina que ela seguia como quem segue uma oração, não por devoção, mas porque sem ela o dia não sabia por onde começar. Levantou devagar, os pés encontrando o chão frio de cimento. Passou a mão no rosto, respirou fundo e ficou parada por um instante no meio do quarto, como fazia toda manhã desde que o marido morreu. Era um segundo apenas, um segundo em que o silêncio da casa parecia grande demais, largo demais para uma pessoa só. Depois passava. Ela aprendera a deixar passar. Colocou a chaleira no fogo, enrolou um xale nos ombros e foi até a varanda. O céu ainda estava roxo e baixo, aquela cor estranha que o amanhecer tem no Maranhão quando a noite ainda não largou de vez, mas o sol já está empurrando por baixo do horizonte. O rio corria lá na frente, a uns 200 metros da casa, fazendo aquele som macio e constante que ela já nem ouvia mais de tanto estar acostumada. Era como o bater do próprio coração, presente, mas silencioso para quem carrega. Ela ficou parada na varanda, os olhos percorrendo o que conhecia de memória. Cada árvore daquela margem, ela sabia o nome. Sabia quais inclinavam mais no inverno, quando a água subia. Sabia onde o barranco era mais traiçoeiro, onde as pedras ficavam escorregadias, onde os jacarés costumavam tomar sol nas manhãs de seca. Tinha passado anos caminhando aquela beira de rio com o Antônio, seu marido, e depois, quando ele foi, continuou caminhando sozinha. Porque parar seria admitir que o mundo tinha encolhido junto com ele. Foi então que viu. Do outro lado do rio, onde ela tinha certeza absoluta de que havia apenas mata baixa e cascalho, havia uma casa. Maria Ruth piscou. Esfregou os olhos com as costas da mão. Olhou de novo. A casa estava lá, torta, feita de tábuas velhas e mal encaixadas, com um telhado que parecia improvisado. Telhas de barro quebradas, algumas cobertas de limo, como se tivessem sido empilhadas às pressas ou esquecidas ali pelo tempo. Uma janela pequena, sem vidro, apenas um buraco escuro na madeira escurecida. A porta entreaberta pendendo para um lado, como se a dobradiça tivesse cedido. E no meio daquela abertura escura, uma vaca, parada, imóvel, olhando diretamente para ela. Maria Ruth sentiu alguma coisa se mexer dentro do peito. Não era medo, ainda não. Era aquele desconforto de quando a realidade não encaixa direito, como um móvel posto no lugar errado que a gente não consegue ignorar mesmo querendo. Ela ficou parada na varanda por um longo tempo, os olhos fixos na vaca, e a vaca com os olhos fixos nela. O sol foi subindo. A chaleira apitou lá dentro. Os pássaros começaram seus barulhos no mato. A vaca não se mexeu, não abaixou a cabeça para pastar. Não virou o pescoço, não bateu o rabo. Ficou parada com aquela imobilidade que parecia errada demais para um animal vivo. A imobilidade de quem está esperando, não de quem está simplesmente parado. Maria Ruth voltou para dentro. Apagou o fogo debaixo da chaleira e ficou sentada à mesa da cozinha com o copo de café nas mãos, tentando organizar os pensamentos. A casa não estava lá ontem. Disso ela tinha certeza. Ontem de tarde ela tinha lavado roupa na beira do rio,
os joelhos na pedra plana, batendo as peças na água, e tinha olhado para aquela margem como sempre olhava. Não havia nada, só mata, cascalho e o verde escuro das árvores espelhando na corrente. Uma casa não aparece do nada. Ela disse isso para si mesma em voz alta, como se ouvir as palavras as tornasse mais sólidas. Uma casa não aparece do nada, mas estava lá. Ela passou o dia tentando não pensar. Capinou a horta, alimentou as galinhas, consertou o trinco da porta do galinheiro que estava frouxo fazia semanas. Trabalhou mais do que o necessário, com aquela energia tensa de quem está fugindo de um pensamento enquanto finge estar ocupado. À tarde, não aguentou. Voltou à varanda. A casa ainda estava lá. E a vaca na mesma posição. Como se o tempo não tivesse passado, como se nada, absolutamente nada, tivesse mudado naquelas horas. O sol estava descendo vermelho e largo no horizonte, tingindo o rio de cor de cobre, e Maria Ruth ficou parada na varanda, vendo a luz morrer devagar. E a vaca do outro lado, olhando para ela, e o silêncio pesando entre as duas margens como uma coisa com forma. Naquela noite, ela disse a si mesma que estava cansada, que era impressão. Que o cansaço faz a gente ver coisas, mas quando saiu na varanda antes de dormir, com o pijama e os chinelos e a lua cheia jogando luz branca sobre o rio, a casa ainda estava lá. E a vaca também, na mesma posição, sem ter se mexido, sem ter comido, sem sequer abaixar a cabeça. Maria Ruth entrou, fechou a porta com o ferrolho e ficou deitada de olhos abertos no escuro por muito tempo, ouvindo o rio lá fora e pensando em coisas que não conseguia nomear. Na manhã seguinte, Maria Ruth fez o que sempre fazia quando alguma coisa a incomodava demais. Trabalhou. Acordou com o escuro ainda fechado lá fora, acendeu o fogão, aqueceu o café, comeu 2 pedaços de broa com margarina em pé na cozinha, olhando para a parede. Não foi à varanda. Sabia que se fosse, ia olhar para o rio. E se olhasse para o rio, ia ver a casa. E se visse a casa, ia ter que admitir que aquilo não tinha explicação simples. Então não foi. Pegou a enxada e foi para a roça. A terra estava dura. Fazia dias sem chuva e o chão havia rachadado em linhas finas, como uma pele ressecada. O sol do Maranhão não pede licença. Ele chega cedo, bate forte e fica. Não tem aquela suavidade de manhã que outros lugares têm. Ali o calor já vem com tudo desde as primeiras horas, como se o sol soubesse que tem muito chão para secar e não pode perder tempo. Maria Ruth trabalhou curvada por 2 horas seguidas, revirando a terra entre os pés de mandioca, arrancando o mato rasteiro que teimava em aparecer entre as fileiras. O suor escorria pelo pescoço, molhava a blusa nas costas, salgava os cantos dos olhos. Ela não parava. Quando o corpo estava ocupado assim, com dor real e esforço real, a cabeça ficava mais quieta, mas não ficou quieta o suficiente, porque enquanto enxadava, ela foi pensando: uma vaca precisa de água, uma vaca precisa de pasto. Uma vaca deixada do lado de fora ou dentro de uma construção abandonada não fica parada por mais de um dia inteiro sem se mover, sem comer, sem fazer nada. Não é assim que os animais funcionam. Ela tinha criado gado com o Antônio por quase 20 anos. Sabia como eles se comportavam, sabia os sons que faziam, sabia a inquietação natural que tinham ao entardecer, quando o instinto de procurar água e sombra batia forte. Aquela vaca não se comportava como vaca nenhuma que ela já tivesse visto. Parou de enxadar. Ficou parada no meio da roça, com a enxada apoiada no chão e as 2 mãos na cabo, olhando para o horizonte sem ver nada específico. Precisava conversar com alguém. O vizinho mais próximo se chamava Raimundo Bispo e ficava a pouco mais de 3 quilômetros pela estrada de terra. Não era exatamente próximo. No interior do Maranhão, 3 quilômetros de chão batido, com o sol na cabeça e poeira vermelha levantando a cada passo. É uma distância que se respeita.
Mas era o vizinho que ela tinha, e era com ele que ela precisava falar. Maria Ruth trocou de roupa, colocou o chapéu de palha, calçou as sandálias de couro que o Antônio tinha mandado fazer para ela numa feira em São Luís anos atrás, sandálias boas que duravam, e pegou a estrada. Caminhou devagar, sem pressa. A estrada era ladeada de cerrado baixo, com aquelas árvores tortas e resistentes que crescem no Maranhão, como se a vida fosse uma teimosia, não uma dádiva. O chão era vermelho e seco, e a poeira subia em nuvens finas ao redor dos seus pés a cada passo. 1 ou 2 carros tinham passado por ali recentemente. Ela via os sulcos dos pneus marcados no barro endurecido, mas naquele momento a estrada estava completamente deserta. Só ela, o sol e aquele pensamento que não saía. Raimundo estava no terreiro quando ela chegou, consertando uma cerca de arame com as mãos grossas e lentas de homem acostumado ao trabalho pesado. Era um homem de uns 60 anos, magro, com a pele curtida do sol e os olhos pequenos e desconfiados, de quem aprendeu que perguntas feitas, sem cuidado, podem trazer encrenca. Dona Ruth. Ele largou o arame e se endireitou, limpando as mãos na calça. Apareceu cedo. Vim fazer uma pergunta, seu Raimundo. Ela parou a uns 2 metros dele, tirando o chapéu e segurando na frente do peito. Uma coisa boba. Ele esperou. Não era homem de apressar conversa. Maria Ruth respirou fundo. Tinha ensaiado as palavras no caminho, tentando encontrar um jeito de perguntar que não parecesse loucura. Não tinha encontrado. Do outro lado do rio, lá pertinho da minha casa, ela disse devagar, tem uma casa? Uma construção? Alguma coisa assim? Raimundo franziu a testa. Ficou um tempo olhando para ela sem falar, com aquela expressão de quem está procurando entender se a pergunta é séria. Casa, ele repetiu. Ali nunca teve nada, Dona Ruth. Aquela margem ali é tudo alagadiço no inverno. Ninguém constrói nada ali. Nunca teve nada? Nunca. Ele balançou a cabeça. Desde que meu pai era vivo e me trazia pescar naquele rio, aquela margem ali é só mata e pedra. Por que a senhora está perguntando isso? Um frio percorreu a espinha de Maria Ruth. Não era o frio do vento, o vento estava quente e parado naquela manhã. Era aquele frio que vem de dentro, que sobe devagar pela barriga e aperta o peito, quando a gente percebe que o chão que estava pisando não era tão firme quanto parecia. É nada, não. Ela colocou o chapéu de volta. Achei que tinha visto alguma coisa. Cansaço deve ser. Raimundo continuou olhando para ela com aquela expressão meio fechada. A senhora está bem, Dona Ruth? Sozinha lá naquela casa, às vezes a cabeça prega peça. Tô bem. Ela deu um sorriso curto, seco, o tipo de sorriso que encerra a conversa. Obrigada, seu Raimundo. Vai com Deus. Voltou pela estrada do jeito que tinha vindo. Devagar, com a poeira vermelha levantando ao redor dos pés e o sol batendo duro nas costas. Mas dessa vez não pensava em mais nada, porque já sabia. A casa estava lá. Ela tinha visto, e ninguém mais sabia da existência dela. Naquela noite, o silêncio parecia mais denso. Maria Ruth jantou pouco. Um prato de arroz com feijão que ficou esfriando enquanto ela ficava sentada, olhando para ele sem ver. Depois, lavou a louça devagar, secou, guardou. Fez tudo com aquela atenção exagerada de quem está tentando não deixar o pensamento vagar para onde não deve. Às 9 horas, foi até a varanda. Sabia que ia, tinha tentado não ir, mas o corpo foi sozinho, como sempre vai quando a gente tem medo de confirmar uma coisa e ao mesmo tempo não consegue deixar de confirmar. A lua estava alta e cheia, jogando uma luz branca e fria sobre o rio. A água brilhava lá na frente, quieta naquele trecho, com aquele tipo de beleza que o Maranhão tem à noite e que ninguém que não viveu ali consegue entender direito. E do outro lado, a casa. As tábuas velhas escuras na luz da lua, o telhado torto, a porta entreaberta como antes. E a vaca, na mesma posição, exatamente a mesma, como se o tempo não existisse para ela.
Maria Ruth ficou na varanda por um longo tempo, os braços cruzados sobre o peito, olhando. O vento passou uma vez, duas vezes, fazendo balançar as folhas das mangueiras no quintal. Os grilos faziam seu barulho constante e redondo que preenche as noites do interior. A vaca não se mexeu, não uma vez. Então Maria Ruth foi dormir, ou tentou. Ficou deitada com os olhos no teto, contando as rachaduras no reboco branco que o Antônio tinha dado naquele teto num mutirão que eles fizeram com os vizinhos uns 15 anos atrás. Ela conhecia cada rachadura de memória. Era uma forma de se ancorar quando o pensamento queria flutuar para lugares escuros. Estava quase dormindo quando ouviu, baixo, vindo de longe, mas inconfundível, um mugido. Longo, arrastado, com aquela vibração que o gado faz quando está perturbado. Não o mugido curto de quem está chamando pelo bezerro. Não o mugido de fome. Era um som diferente, mais lento, mais fundo, quase humano. Maria Ruth ficou completamente imóvel na cama. O coração disparou. O mugido veio de novo, mais baixo dessa vez, como se fosse se apagando, vindo do rio. Vindo da direção da casa. Ela não se levantou. Ficou deitada com os olhos abertos no escuro, a mão apertando o lençol, ouvindo. O mugido não voltou, mas ela não dormiu. Virou de um lado para o outro até o amanhecer, com o coração acelerado e aquele frio na barriga que não tinha nada a ver com a temperatura do quarto. E pela primeira vez, desde que ficou viúva, desde aquela manhã em que tentou acordar o Antônio e entendeu que ele tinha ido, Maria Ruth sentiu medo de verdade. Na manhã da terceira noite, sem dormir direito, Maria Ruth tomou sua decisão enquanto ainda estava deitada. Ia atravessar. Não foi uma decisão que veio com coragem, veio com cansaço. Tem uma diferença grande entre as duas coisas, e ela sabia distinguir. Coragem é quando você escolhe enfrentar sabendo que pode dar errado e mesmo assim quer ir. Cansaço é quando você percebe que não consegue mais ficar parada, que o peso de não saber ficou mais pesado do que o peso do medo, e então você vai, não porque quer, mas porque não tem mais como não ir. Ela tinha ficado 3 dias olhando para aquela casa do outro lado do rio. Tinha checado 2 vezes por dia, de manhã e à noite, como quem confere uma ferida para ver se sarou. A casa estava sempre lá. A vaca estava sempre lá. Na mesma posição, com aquela imobilidade impossível, com aqueles olhos que pareciam esperar por ela especificamente. E o mugido da noite anterior ainda estava dentro dos ouvidos dela como uma coisa viva. Levantou, foi ao banheiro, se olhou no espelho por um segundo. Tinha olheiras fundas, o rosto meio fechado de quem dormiu mal. Lavou o rosto com água fria, devagar, sentindo o choque da água na pele aquecida pelo travesseiro. Respirou fundo. Vai lá, ela disse para o espelho. Vai lá e vê o que é. Se preparou com cuidado. Não que houvesse muito para se preparar, mas ela fez questão de não ir de qualquer jeito. Colocou a calça comprida de tecido grosso, as que ela usava para entrar no mato, porque a margem do outro lado era cerrada e cheia de espinho. Calçou as botas de borracha que ficavam no canto do corredor, as botas de ir ao rio. Amarrou o cabelo. Colocou na bolsa de lona um pacote de bolacha, uma garrafa de água, o isqueiro que ficava na prateleira da cozinha e uma faca de cabo de madeira que o Antônio usava para limpar peixe. Não por medo de coisa humana, mas porque no cerrado sempre pode aparecer cobra, e cobra não avisa. Olhou para a bolsa por um momento. Pensou em levar mais alguma coisa. Não sabia o quê. Saiu. A manhã estava nublada, o que era raro para aquela época do ano. Um céu cinza e baixo cobria tudo, e o ar tinha aquela umidade estranha de chuva que quer vir, mas ainda não decidiu. O rio à frente estava mais escuro do que o normal, sem o brilho que ele tinha nos dias de sol.
Maria Ruth desceu pelo caminho que levava à beira d'água, o mesmo caminho que ela tinha aberto com o Antônio anos atrás, capinando o mato até a pedra plana, onde ela lavava roupa. O chão estava úmido de orvalho, e as folhas baixas molhavam suas botas ao passar. Na beira parou. Ficou um momento olhando para o outro lado. A casa estava lá como sempre, as tábuas escuras contra o verde fechado do cerrado atrás. A porta entreaberta, e a vaca no meio daquela abertura escura, parada, olhando. "Tô indo", Maria Ruth disse em voz baixa. Não para a vaca, para si mesma. Ou talvez para o Antônio, que ela tinha o hábito de consultar em voz baixa quando precisava fazer alguma coisa difícil, mesmo sabendo que ele não ia responder. Era uma prática que ela nunca tinha conseguido largar. Provavelmente nunca ia largar. Entrou na água. O rio naquele trecho tinha uns 15 metros de largura e na época seca, que era aquela, não passava do joelho na parte mais rasa e chegava à cintura no centro. Maria Ruth conhecia o percurso. Tinha atravessado esse rio dezenas de vezes ao longo dos anos, pescando, ajudando a retirar gado que caía, buscando planta medicinal do outro lado. Mas, naquela manhã, a água estava diferente, mais fria do que deveria estar. Não era o frio comum de água corrente em manhã nublada. Era um frio que entrava pelas botas. Ela tinha esquecido que as botas tinham uma rachadura pequena na bota direita e subia pela perna com uma sensação que não era só temperatura. Era uma sensação de peso, de resistência, como se a água não quisesse que ela passasse. Ela foi devagar, um passo de cada vez, sentindo o fundo com o pé antes de transferir o peso. O rio tinha pedras no fundo, algumas lisas, outras com cascalho, e a correnteza era mais forte do que parecia de longe. No meio do rio, a água chegava na cintura. Ela sentiu a corrente empurrando contra as pernas, tentando desviar o seu curso. Abriu um pouco mais os pés para se estabilizar, estendeu os braços para os lados para equilibrar. A bolsa de lona estava erguida acima do nível da água, segura com uma das mãos. Foi aí que o pé direito escorregou. A pedra debaixo do pé era lisa, coberta de limo, e o escorregão foi rápido e traiçoeiro, o tipo que não dá tempo de corrigir. O pé foi para o lado, o joelho dobrou, e por um segundo ela perdeu completamente o equilíbrio e sentiu o peso do corpo inclinando para a correnteza. O coração parou. A água da correnteza puxava. Ela jogou o peso para o outro lado, instintivamente, jogando o braço para cima, e a mão encontrou por acaso uma pedra maior que ficava um pouco acima da superfície. Uma pedra que ela não tinha visto porque estava olhando para frente, não para os lados. Os dedos agarraram a pedra com uma força que ela não sabia que tinha e ficou assim por 2, 3 segundos, meio dobrada, com o joelho quase na água, a bolsa molhando a parte de baixo, o coração batendo absurdamente rápido. Não caiu. Respirou. Esperou o coração se acalmar um pouco. Depois continuou. O outro lado chegou sob seus pés, como uma promessa cumprida. O barranco era íngreme, de barro vermelho escuro, e ela subiu com as mãos na terra, os joelhos dobrados, até chegar ao plano acima. Ficou parada um momento, recuperando o fôlego. Estava encharcada da cintura para baixo. As botas pesavam com a água. O cabelo tinha escapado do amarrado e estava grudado no rosto e no pescoço. Mas estava do outro lado, e foi aí que percebeu o silêncio. Não era o silêncio normal de mata. O cerrado tem seu próprio barulho. Insetos, pássaros, o vento entre as folhas, o estalo de galho seco. É um silêncio que não é silêncio de verdade, é só ausência de voz humana. Aqui era diferente. Aqui era absoluto, sem vento, sem pássaros, sem insetos, sem nada. Como se um círculo ao redor daquela construção tivesse sido vaziado de vida. Maria Ruth ficou imóvel por um momento, todos os sentidos aguçados. O cabelo na nuca levantou. Depois, devagar, foi em direção à casa.
O chão rangia sob os seus pés. Não o chão da casa. Ainda nem tinha chegado nela. O próprio chão lá fora, a terra seca e dura, rangia com cada passo dela como se fosse madeira oca. Como se houvesse espaço vazio debaixo da terra. Ela parou, pisou com mais cuidado. O rangil continuou andando. A casa era maior de perto do que parecia de longe. As tábuas eram velhas de verdade, não de anos, mas de décadas. A madeira estava enegrecida pela umidade e pelo tempo, com aquelas listras escuras que a chuva faz ao escorrer pelo mesmo lugar sempre. Algumas tábuas estavam separadas, com fendas largas o suficiente para enfiar um dedo, e pela escuridão dessas fendas, Maria Ruth não conseguia ver nada do interior. A porta pendia para o lado, exatamente como ela tinha visto da outra margem. Uma dobradiça estava completamente arrancada da madeira e a outra dobrava com o peso, fazendo a porta ficar em ângulo, entreaberta, mas não aberta. E no meio dessa abertura, a vaca. De perto era ainda mais perturbadora. Era uma vaca grande, de pelagem marrom escura, quase preta, com as costelas levemente marcadas sob o couro. Não de fome extrema, mas de fome antiga, de tempo. Os chifres eram curvos e amarelados na ponta. E os olhos eram castanhos e fundos, e estavam fixos nela com uma atenção que não era de animal. Era a atenção de quem reconhece. Maria Ruth ficou parada a 3 metros da porta, olhando para a vaca, e a vaca olhando para ela. Nenhuma das duas se mexeu por um longo momento. Então Maria Ruth colocou a mão na porta e empurrou. A madeira cedeu com um gemido longo e baixo, como um suspiro guardado por muito tempo. A luz cinza da manhã nublada entrou pelo vão, iluminando o interior em detalhes. O chão de terra batida, uma parede com uma prateleira caída, os pregos ainda na madeira, um canto com palha velha e ressecada. E no centro do cômodo, a terra, mexida, fresca, como se alguém tivesse cavado ali recentemente. A terra estava mais escura do que o restante do chão, solta, sem a compactação que o tempo dá ao chão que não é tocado. Havia uma área de talvez 1 metro por meio metro, onde a terra estava claramente revirada, nivelada na superfície, com a palma de uma mão ou de uma pá, mas sem a dureza do resto. O coração de Maria Ruth disparou. A vaca continuava parada atrás dela, e ela sentiu o peso daquele olhar nas costas sem precisar virar. Ficou olhando para a terra revirada. Pensou em ir embora. Por um instante inteiro, sério, pensou nisso. Pensou em sair dali, atravessar o rio de volta, voltar para a sua casa, fechar a porta, fazer café e nunca mais olhar para o outro lado. Mas sabia, com aquela certeza que o corpo tem antes da cabeça chegar lá, que se fosse embora, agora ia passar o resto da vida olhando para essa terra no pensamento. Ia acordar às 3 da manhã, imaginando o que estava enterrado ali. Ia envelhecer com essa pergunta dentro. E ela já tinha perguntas demais, sem resposta. Não precisava de mais uma. Abaixou, pegou um pedaço de madeira que estava no canto, um resto de tábua, comprido o suficiente para servir, e começou a cavar. A terra cedia fácil demais, macia demais, com aquela leveza de quem foi colocada ali com cuidado, não com pressa. Cada palada revelava mais da mesma terra escura e úmida, e Maria Ruth cavava devagar, atenta, como se temesse o que podia encontrar, mas fosse encontrar mesmo assim. As mãos tremiam. Ela percebeu isso só quando parou por 1 segundo para afastar o cabelo do rosto. As mãos estavam tremendo com um tremor fino e constante que não era de esforço. Era do tipo de tremor que vem quando o corpo sabe de alguma coisa antes da gente saber. Continuou cavando. A uns 20 centímetros de profundidade, a madeira bateu em algo. Parou. Coração na garganta. Afastou mais terra com as mãos. Devagar agora. Os dedos encontraram tecido. Pano velho, áspero,
endurecido pela terra e pela umidade, amarrado com um barbante que o tempo tinha escurecido, mas não apodrecido. Ela ficou olhando para aquilo por um momento. Depois, com os dedos que tremiam cada vez mais, começou a desfazer o nó. O nó não queria ceder. Maria Ruth trabalhou com os dedos por um bom tempo, tentando desfazer o barbante que envolvia o pano. O tempo tinha endurecido as fibras, grudando uma na outra, como se o próprio nó não quisesse ser desfeito. As unhas quebraram numa ou duas tentativas. Ela não parou. Por fim, o nó cedeu. Devagar, com aquela resistência de coisa que ficou fechada por muito tempo, o pano se abriu. E Maria Ruth ficou olhando para o que estava dentro sem conseguir falar por um momento inteiro. Moedas, muitas moedas, antigas, grossas, com aquela cor escura que o metal adquire depois de décadas sem ver luz. Algumas tinham marcas que ela não reconhecia. Não eram moedas que ela tinha visto circular na vida dela. Eram de outro tempo, com relevos gastos, mas ainda visíveis. Figuras que pareciam brasões, números que ela mal conseguia ler na luz cinza que entrava pela porta. Pesadas. Ela pegou uma com 2 dedos e sentiu o peso real nela. Aquele peso de metal antigo que parece maior do que deveria para o tamanho. Valiosas, ela sabia disso sem precisar de avaliação. Não pelo brilho, não tinham brilho nenhum, mas pelo peso, pela espessura, pela quantidade. Havia ali mais moedas do que ela conseguia contar rapidamente, todas enroladas com cuidado naquele pano que alguém tinha dobrado e amarrado com atenção, como quem guarda uma coisa que pretende voltar buscar. Mas não era só isso. Embaixo das moedas, no fundo do embrulho, havia um caderno, pequeno, de capa dura, com as bordas comidas pela umidade, mas o miolo preservado por causa das moedas que tinham ficado em cima, protegendo as páginas do contato direto com a terra. A capa era de couro escuro, amarrada com um cordão fino, que ela desfez com mais facilidade do que o barbante exterior. Abriu. A escrita era de homem. Ela reconhecia a diferença, não pela forma das letras, mas pelo jeito de segurar a caneta, que deixa marcas diferentes no papel. Era uma escrita pressionada, como de quem está com pressa ou com raiva, com letras grandes e irregulares que em alguns pontos afundavam o papel. As primeiras páginas estavam manchadas de umidade, a tinta espalhada em aureolas cinzas ao redor das palavras, tornando trechos inteiros ilegíveis. Ela folheou com cuidado, sentindo a fragilidade do papel entre os dedos. A escrita estava em português, mas um português antigo, com construções que ela reconhecia das cartas que o avô dela recebia quando era criança, e ela ficava olhando sem entender direito. Palavras no lugar errado, concordâncias que não seguiam a norma, mas uma escrita que tinha sua própria dignidade. A dignidade de alguém que aprendeu as letras sozinho e nunca precisou de aprovação para usá-las. Ela foi lendo devagar, em voz baixa, como fazia quando precisava entender alguma coisa difícil. As primeiras páginas que estavam legíveis contavam de um homem. Ele não dava o próprio nome em nenhum momento, algo que Maria Ruth foi notando aos poucos, aquela ausência de nome que parecia proposital, como se ele soubesse que colocar o nome era perigoso. Ele escrevia em primeira pessoa, diretamente, sem rodeio. Contava de uma terra, de uma disputa, de homens que tinham chegado com papéis que ele dizia serem falsos, documentos que transferiam a posse de um pedaço de terra que era dele por herança, que o pai dele tinha trabalhado durante toda a vida, que ele mesmo tinha começado a trabalhar desde os 12 anos. Homens poderosos, ele escrevia, com influência no cartório e no juiz. Contava que tentou lutar pelos meios legais, que foi a São Luís, que falou com advogados que pegaram o dinheiro e sumiram, que falou com padre e com delegado e que ninguém quis problema com os homens que estavam do outro lado. Contava que foi acusado. Não dizia acusado de quê, nessas páginas que ela estava conseguindo ler.
Mas a palavra voltava várias vezes, acusado, falsamente acusado, perseguido por mentira, com aquela repetição de quem está tentando convencer não o leitor, mas a si mesmo de que a injustiça era real e que ele não tinha enlouquecido. E então contava que fugiu, que pegou o que tinha de valor, as moedas que eram da herança do pai, guardadas numa lata enferrujada debaixo da cama. Atravessou o rio e se escondeu, esperando, sempre esperando que alguma coisa mudasse. Maria Ruth ficou parada um momento, olhando para aquelas palavras. O silêncio ao redor da casa continuava absoluto. Nenhum pássaro, nenhum inseto, só o som da sua própria respiração e o farfalhar das páginas antigas quando o ar passava entre elas. Ela virou mais algumas páginas, trechos ilegíveis, trechos onde a tinta tinha corrido e as palavras tinham virado manchas. E então, perto do final do caderno, onde as páginas estavam mais preservadas, uma página quase inteira legível. Ela leu. Leu 2 vezes, depois ficou parada com o caderno aberto no colo, olhando para o chão de terra, sentindo o peso daquelas palavras pousando dentro dela, como pousa uma coisa que não tem como ser devolvida depois que você recebe. Se alguém encontrar isso, saiba que não roubei. Fui traído. Os homens que tomaram minha terra vão dizer que eu era ladrão, que era louco, que fugi porque era culpado. Não era. Fugi porque não havia mais nada a fazer. Fugi porque estava sozinho e eles eram muitos, e tinham o poder do papel e do dinheiro, e eu só tinha a verdade. E a verdade sozinha não alimenta e não protege. Enterrei o que era meu aqui porque não podia carregar. Porque se me pegassem com as moedas, iam dizer que eu tinha roubado. E porque precisava que a verdade ficasse em algum lugar, mesmo que eu não voltasse. Não estou sozinho aqui. Maria Ruth releu aquela última frase 3 vezes. Não estou sozinho aqui. Levantou os olhos do caderno. A vaca ainda estava lá, parada na porta com aquela imobilidade que não era de animal vivo e descansado. Os olhos castanhos e fundos fixos nela. E naquele instante exato em que os olhos de Maria Ruth encontraram os olhos da vaca depois de ler aquelas palavras, a vaca piscou, um piscar lento, deliberado, diferente do piscar reflexivo e rápido que os animais fazem para umedecer o olho. Era um piscar de reconhecimento. Um arrepio violento subiu pela espinha de Maria Ruth, do cóccix até a nuca, num movimento rápido e incontrolável que fez os ombros dela subirem involuntariamente. Ela não gritou. Não era mulher de gritar fácil, mas ficou completamente imóvel por uns 10 segundos, com o coração batendo tão forte que ela ouvia nas orelhas. Voltou ao caderno. Precisava de alguma coisa concreta para segurar. O caderno era concreto. As palavras eram concretas. Aquilo ela sabia como lidar. As últimas páginas eram as mais difíceis de ler, não pela umidade, mas pelo conteúdo. O homem escrevia de um cansaço que ela reconhecia. Não o cansaço de corpo, mas aquele outro cansaço que vem quando a gente luta muito tempo contra alguma coisa que é grande demais e começa a entender que talvez não vá ganhar. E mesmo assim, não consegue parar de lutar, porque parar seria admitir que a injustiça venceu. Ela conhecia esse cansaço. Tinha vivido uma versão menor dele nos meses depois que o Antônio morreu, quando tentou resolver a papelada do inventário sozinha, sem dinheiro para advogado, indo de cartório em cartório com documentos que sempre faltava alguma assinatura ou algum carimbo ou alguma certidão que ela precisava buscar em outra cidade. Mas o cansaço daquele homem era diferente. Era o cansaço de quem perdeu não só um companheiro, mas a própria dignidade de ser reconhecido como dono do que era seu. Nas últimas linhas do caderno, a escrita estava diferente. Mais lenta, mais larga, como se a mão estivesse cansada ou a luz estivesse fraca quando ele escreveu.
Se eu não voltar, que alguém cuide da verdade, não pelo dinheiro. O dinheiro é só dinheiro, que fique aqui ou que vá, tanto faz. Mas que alguém saiba que eu existia e que eu não era o que disseram que eu era, porque algo ficou aqui para guardar o que é meu, e vai ficar até alguém vir. Maria Ruth fechou o caderno. Ficou parada por um longo tempo no silêncio absoluto daquela casa, com o caderno fechado sobre os joelhos e as moedas antigas na terra ao lado e a vaca parada na porta atrás dela. Pensou no homem que tinha escrito aquelas palavras. Não sabia o nome dele, não sabia o rosto, não sabia se ainda estava vivo. A escrita parecia velha o suficiente para que ele tivesse morrido antes mesmo de ela nascer. Mas conhecia a solidão dele de um jeito que não precisava de explicação. A solidão de quem tem a verdade e não tem ninguém que queira ouvi-la. Essa solidão ela conhecia bem. Viveu uma versão dela durante 5 anos. Pegou o caderno, segurou com as 2 mãos, com o cuidado de quem segura uma coisa que é ao mesmo tempo frágil e pesada. Olhou para as moedas. Ficou olhando por um momento. Depois, deixou as moedas ali, na terra escura onde tinham passado décadas. Não eram dela, nunca tinham sido. E alguma coisa nela sabia que não era isso que aquele homem tinha pedido. Ele não tinha pedido que alguém ficasse rico com o que era dele. Tinha pedido que alguém cuidasse da verdade. O dinheiro ela deixou. A verdade ela levou. Levantou, guardou o caderno na bolsa de lona, passou o zíper com cuidado. Virou para a porta e parou. A vaca não estava mais lá. Maria Ruth olhou para o vão da porta, para o terreiro à frente, com a terra rangeante e o silêncio pesado. Para os 2 lados da casa. Nada. A vaca tinha sumido sem fazer barulho, sem deixar rastro, sem que ela tivesse ouvido um único passo. Ela ficou parada na porta por um momento, sentindo aquele arrepio de novo. Mais suave dessa vez. Depois, saiu. Cruzou o terreiro, desceu o barranco de barro vermelho, entrou no rio. Dessa vez, a água não parecia tão fria. Dessa vez, a correnteza não empurrava. Ela atravessou sem dificuldade, com a bolsa erguida e o caderno dentro, e chegou à sua margem com os pés firmes. Subiu o caminho até a varanda. Parou. Virou para o outro lado do rio. A casa não estava mais lá. Só mata, cascalho e o verde escuro das árvores refletindo na água quieta do rio. Como se nunca tivesse existido nada. Nos dias seguintes, Maria Ruth não falou com ninguém sobre o caderno. Não porque tivesse medo de ser julgada. Já tinha passado da idade de se preocupar muito com o que os outros pensavam. Mas porque algumas coisas precisam de tempo antes de virar palavra. Antes de você falar de alguma coisa com alguém, você precisa entender o que aquilo significa para você. E ela ainda estava entendendo. O caderno ficou em cima da mesa da cozinha por 3 dias. Ela não o abriu de novo nesses dias. Só olhava para ele quando passava pela cozinha, indo buscar água, indo ao fogão, voltando do quintal. E cada vez que olhava, sentia aquela sensação estranha de que o caderno olhava de volta. Não de um jeito assustador. De um jeito de quem está esperando com paciência, como espera quem esperou muito tempo e já aprendeu que pressa não adianta. Na 3ª noite, ela se sentou à mesa com uma vela acesa. A luz da cozinha estava fraca, a lâmpada quase no fim, e abriu o caderno. Releu tudo, devagar, página por página, incluindo as partes manchadas, tentando decifrar o que podia ser decifrado, aceitando o que estava perdido para sempre. Ficou ali até depois da meia-noite, com os grilos do lado de fora e a chama da vela tremendo levemente toda vez que o vento entrava pela fresta da janela. E quando chegou na última página, naquela última frase que ela já sabia de memória, que alguém cuide da verdade, ela ficou olhando por um longo tempo. Depois, fechou o caderno, soprou a vela e foi dormir. Dormiu de um jeito que não dormia fazia semanas, sem acordar no meio da noite, sem virar de um lado para o outro.
sem aquele peso no peito que às vezes aparecia nas madrugadas e ficava ali até o amanhecer sem pedir licença. Dormiu fundo, como quem cumpriu alguma coisa. Uma semana depois foi até a cidade. Não era perto. Eram 40 minutos de estrada de terra até a rodovia e mais 20 de asfalto até o município. Ela ia uma vez por mês para comprar o que a fazenda não produzia: sal, óleo, fósforo, pilha, às vezes um remédio ou outro. Não gostava da cidade. Tinha barulho demais, gente demais, e aquela pressa que as pessoas de cidade têm e que ela nunca tinha entendido direito. A pressa de ir para um lugar, chegar logo em outro lugar, num círculo que ela nunca tinha visto chegar a algum resultado. Mas dessa vez tinha um motivo diferente para ir. Levou o caderno na bolsa. Procurou a biblioteca municipal, que ficava numa casinha baixa de esquina com um mural descascado na fachada e uma placa torta que dizia Biblioteca Pública, no mesmo estilo de letras que ela tinha visto nos cartazes de campanha dos anos 90. Entrou. Tinha uma moça jovem na mesa da entrada, lendo no celular, que levantou os olhos com uma expressão de leve surpresa ao ver uma mulher da idade de Maria Ruth entrar naquele lugar com aquela bolsa de lona e aquele jeito de quem não entra em biblioteca toda semana. Bom dia, Maria Ruth disse. Eu preciso de ajuda para descobrir uma coisa sobre terra, sobre disputa de terra antiga, registro antigo. A senhora sabe onde eu posso procurar? A moça ficou um segundo olhando para ela. A senhora tem algum documento? Alguma referência de data ou de nome? Tenho um caderno. Ela tirou da bolsa e colocou sobre o balcão. Escrito por alguém que foi tirado da terra dele e não teve quem ouvisse. A moça olhou para o caderno. Depois olhou para Maria Ruth. Havia alguma coisa na expressão dela que mudou levemente. Não pena, não curiosidade barata. Uma atenção diferente, o tipo que aparece quando a pessoa percebe que a coisa à frente dela é mais séria do que parecia. Vou chamar a Dona Conceição, ela disse. Ela cuida do acervo histórico. Conhece essas coisas melhor do que eu. Dona Conceição tinha uns 70 anos, cabelos completamente brancos cortados curtos, óculos na ponta do nariz e o jeito de falar de quem passou a vida inteira cercada de livros e aprendeu que palavras têm peso e por isso não devem ser desperdiçadas. Ela examinou o caderno com luvas finas, virando as páginas com um cuidado que Maria Ruth reconheceu como o mesmo cuidado que ela própria tinha usado. Ficou em silêncio por um longo tempo, lendo, passando as páginas, levantando o caderno à luz da janela para tentar decifrar os trechos manchados. Por fim, baixou o caderno devagar sobre a mesa. Tirou os óculos. Olhou para Maria Ruth. Onde a senhora achou isso? Do outro lado do rio, perto da minha fazenda. Maria Ruth não quis dizer mais do que isso por enquanto. Dona Conceição ficou um momento olhando para o caderno. Eu reconheço a época da escrita, ela disse. Pelo estilo, pelo papel, pelo tipo de tinta. Isso é de muitas décadas atrás. Posso não conseguir identificar o homem sem um nome, mas a história que ele conta, disputa de terra, documentos falsificados, homens com poder no cartório, isso não é raro. Isso aconteceu muitas vezes nessa região. Muitas vezes mesmo. Eu sei, Maria Ruth disse. O que a senhora quer fazer com isso? Maria Ruth ficou um momento em silêncio. Deixar aqui, ela disse. No acervo. Para que fique registrado. Para que alguém que venha um dia pesquisar essas histórias encontre. Para que ele não seja só uma voz sem lugar nenhum. Dona Conceição ficou olhando para ela por um segundo. A senhora entende que talvez nunca se descubra o nome dele? Que talvez isso fique arquivado e ninguém nunca consiga conectar a história a uma pessoa específica? Entendo, Maria Ruth disse. Mas ele vai estar aqui, em algum lugar de verdade fora da terra. Isso é diferente de não estar em lugar nenhum. Dona Conceição assentiu devagar. Pegou um papel e começou a preencher um formulário de doação de documento histórico.
pediu o nome de Maria Ruth, o endereço, a data. Enquanto ela escrevia, Maria Ruth ficou olhando para o caderno pela última vez, com aquela sensação de despedida que não é triste necessariamente. É só o reconhecimento de que uma coisa chegou ao lugar onde precisava chegar. Obrigada, ela disse. Não estava falando com Dona Conceição. Na volta, a estrada de terra parecia diferente. Ou talvez ela é que estivesse diferente. Ela não sabia separar uma coisa da outra e tinha aprendido há muito tempo que essa separação às vezes não existe, que o mundo lá fora muda quando muda alguma coisa lá dentro e que isso não é loucura nem ilusão. É só o jeito que as coisas funcionam quando a gente presta atenção. O sol estava descendo quando ela chegou na fazenda. Aquela luz da tarde que no Maranhão tem uma qualidade particular. Dourada, longa, com aquelas sombras compridas que fazem tudo parecer maior e ao mesmo tempo mais suave. A poeira vermelha da estrada tinha aquela cor de brasa apagando, e o cerrado ao redor estava no silêncio quente do entardecer, quando os pássaros do dia já quietaram e os da noite ainda não começaram. Ela parou no portão e ficou olhando para a fazenda por um momento. A casa simples, caiada de branco com o tempo amarelecendo nas beiradas. O quintal com as mangueiras velhas. O galinheiro no canto, as galinhas já recolhendo. O fogão a lenha cujo cano de ferro ela via pela janela da cozinha. Era pouco, ela sabia. Para muita gente seria pouco demais. Mas era dela e estava de pé. E tinha a memória do Antônio em cada canto dela. E ela estava de pé também. Isso era suficiente. Entrou. Naquela noite, depois do jantar, ela foi até a varanda. Não para olhar para o rio com medo, não para checar se a casa estava lá, só para ficar um pouco com o Maranhão à noite, que é uma das coisas mais bonitas que ela conhecia e que às vezes esquecia de apreciar de tanto estar no meio dela. O céu estava limpo, com aquele azul escuro profundo que aparece quando não tem lua ainda e as estrelas resolvem trabalhar em dobro. O rio lá na frente brilhava levemente na luz das estrelas, aquele brilho quieto de água que corre sem pressa. Do outro lado, só mata e escuro. Nada mais. Ela ficou ali por um longo tempo, os braços apoiados no corrimão de madeira que o Antônio tinha pregado na varanda anos atrás, e que estava frouxo numa das extremidades fazia meses. Ela precisava consertar aquilo, ia consertar semana que vem. Pensou no homem do caderno, pensou na solidão dele, que era uma solidão diferente da dela, mas que tocava na mesma parte. Pensou no jeito que ele tinha guardado a verdade na terra, esperando que alguém viesse buscar. Pensou que às vezes é isso que a gente faz. Guarda a verdade em algum lugar seguro e espera que a vida mande alguém com disposição de atravessar o rio. Então ouviu, baixo, distante, vindo do rio, um mugido, longo, suave, diferente do mugido de medo ou de fome. Era um mugido tranquilo, o tipo que o gado faz quando está no pasto à noite e o mundo está bem, e não há nada que precise de atenção urgente. Maria Ruth ficou ouvindo até o som se apagar completamente no ar parado da noite. Depois ficou mais um pouco em silêncio. E pela primeira vez em muito tempo, talvez desde antes do Antônio morrer, talvez desde antes de muita coisa, ela não sentiu o silêncio como uma ausência. Sentiu como uma companhia, como a presença quieta de algo que cumpriu o que tinha que cumprir e agora descansava. Ela também podia descansar. Entrou, fechou a porta com cuidado, não com o ferrolho, dessa vez só encostou, foi até o quarto e deitou. Fechou os olhos e antes de dormir, em voz muito baixa, disse: "Encontrei, cuidei, pode ir." O vento passou suave pela janela entreaberta, e o silêncio que ficou depois era o tipo de silêncio que não pesa. Era o tipo que descansa. Dias depois, ela voltou ao local. Não havia nada, nenhuma construção, nenhum sinal, apenas lama e marcas, marcas de casco. Ela ficou olhando por um momento. Depois voltou para casa,
acendeu o fogão e fez café, como sempre, mas diferente. Tem uma coisa que ninguém te ensina sobre perda. Não é o choro. O choro vem e vai. Tem hora certa. Tem gatilho. Uma foto, um cheiro, uma música saindo de um rádio de vizinho numa tarde de domingo. Você aprende a esperar o choro como se espera chuva no cerrado. Sabe que vai vir, não sabe exatamente quando, mas quando vem, você para o que está fazendo e deixa passar. O que ninguém te ensina é o silêncio que fica depois. Não o silêncio de um dia ou de uma semana. O silêncio que vai se instalando aos poucos, como infiltração em parede de adobe. Você não percebe no primeiro mês, não percebe no segundo, mas um dia você olha e vê que a umidade já tomou conta de um pedaço inteiro da parede. E você fica ali parada, pensando em quando exatamente aquilo começou e não consegue responder. Maria Ruth Conceição dos Santos tinha 58 anos quando o Antônio morreu e estava com 63 quando a vaca apareceu do outro lado do rio. 5 anos de silêncio. Não que ela não falasse com ninguém durante esses 5 anos. Falava com o seu Raimundo quando precisava de ajuda com alguma coisa pesada no terreiro, com a dona Nilda da venda quando ia buscar mantimentos, com o padre Eustáquio nas 2 ou 3 vezes por ano que ela ia à missa na cidade, não por fé especialmente sólida, mas pelo hábito que o Antônio tinha plantado nela e que ela mantinha como se manter fosse uma forma de não deixar mais uma coisa ir. Com a filha Graça, que ligava todo domingo às 18 horas do Pará, onde tinha ido morar com o marido, e ficava uns 20 minutos no telefone contando das coisas de lá e perguntando se a mãe estava bem. E Maria Ruth dizia que estava, e Graça dizia que ia tentar visitar nas férias, e ambas sabiam que as férias eram incertas, que a distância era real, que a vida de Graça tinha tomado um rumo que não tinha mais como incluir Buriticupu, do mesmo jeito que incluía antes. Mas falar não é o mesmo que não estar em silêncio. Você pode falar e continuar no silêncio. Pode trocar palavras funcionais com o mundo. Compra isso, conserta aquilo, tá bom, obrigada. E continuar vivendo dentro de um silêncio que não tem nada a ver com a ausência de som. É um silêncio interno. É o silêncio de quem parou de esperar que alguma coisa nova acontecesse. Que parou de se perguntar o que vem depois. Que foi aprendendo a reduzir o mundo ao tamanho que conseguia administrar sozinha a fazenda, o quintal, o rio, as galinhas, a horta, o fogão, a cama, e foi achando que isso era suficiente, porque a alternativa de achar que não era suficiente doía demais. Ela tinha se tornado boa nisso, boa em reduzir, boa em caber. O que acontece? Quando o mundo resolve não caber. O Antônio era um homem de poucas palavras e muita presença. Não era o tipo que ficava falando, explicando, opinando sobre tudo. Era o tipo que chegava num cômodo e o cômodo ficava diferente. Não porque fizesse barulho ou ocupasse espaço demais. Era magro, médio, nada que chamasse atenção na aparência. Mas havia nele uma solidez que Maria Ruth, até hoje, não tinha conseguido descrever para ninguém de um jeito satisfatório. Era como ter uma pedra grande no rio, ela pensava às vezes. A pedra não faz nada, não se move, não fala. Mas a água ao redor dela é diferente da água que não tem pedra. Tem redemoinhos, tem correntes, tem aquele barulho específico de água contornando o obstáculo. Tire a pedra e a água muda. Não piora necessariamente, mas muda. E você continua ouvindo o lugar onde o barulho era, porque o ouvido leva tempo para aprender que a pedra foi. O ouvido de Maria Ruth ainda ouvia. 5 anos depois, às vezes, ela acordava de madrugada com a certeza de ter ouvido ele tossir no banheiro. Era uma tosse específica que ele tinha, de homem que fumou dos 20 aos 40 anos, e depois parou, mas o pulmão nunca esqueceu completamente. Uma tosse seca, curta, que ele dava 1 ou 2 vezes por noite sem nem acordar direito, por hábito do próprio corpo.
Ela acordava com aquela tosse no ouvido, ficava escutando o silêncio e levava alguns segundos para lembrar. Os primeiros meses eram os piores. Nos primeiros meses, o lapso entre acordar e lembrar era de uns 2, 3 segundos, e esses segundos eram bons. Eram o único momento do dia em que a perda ainda não existia, em que o mundo ainda era como era antes. Depois, você lembrava, e era como perder de novo, uma versão menor e mais rápida da perda original, mas perda mesmo assim. Com o tempo, o lapso foi diminuindo. Hoje era de menos de um segundo. Ela acordava e já sabia, quase simultaneamente ao acordar. Não havia mais aqueles 2 segundos de graça, mas o corpo ainda acordava. O corpo é teimoso, o corpo guarda as coisas que a cabeça tenta soltar, o que ela nunca contou para ninguém. Tem uma coisa sobre os dias depois da vaca que Maria Ruth nunca contou para ninguém. Nem para Graça nas ligações de domingo, nem para Dona Conceição na biblioteca, nem para o padre Eustáquio, que era o tipo de padre que ouvia as coisas sem julgar e que ela respeitava por isso. Não contou porque não sabia como contar sem que parecesse loucura, e não queria que parecesse loucura, porque não era. Na noite depois que ela voltou da biblioteca, a noite em que tinha deitado e dito em voz baixa, pode ir, e o silêncio tinha ficado leve, ela sonhou com o Antônio. Não era raro sonhar com ele. Sonhava de vez em quando, sempre sonhos comuns, sonhos de vida cotidiana, como se o subconsciente não aceitasse que ele tinha ido e continuasse gerando cenas dele na cozinha, no terreiro, pescando no rio, consertando alguma coisa que estava quebrada. Sonhos sem drama, sem mensagem, sem aquele peso de sonho importante. Só vida, do jeito que tinha sido. Mas esse sonho era diferente. Nesse sonho, eles dois estavam na varanda. Era noite, o céu cheio de estrelas como é o céu do Maranhão quando não tem lua, e o rio lá na frente brilhava levemente. Sentados na varanda do jeito que costumavam sentar nos anos bons, ele na cadeira de balanço que tinha quebrado 2 anos antes da morte dele e que ela nunca tinha conseguido jogar fora. Ainda estava no canto do quarto, ocupando espaço e acumulando poeira. E ela no banco de madeira que ficava encostado na parede. No sonho, ele estava olhando para o outro lado do rio. E ela também estava olhando. E do outro lado havia nada. Só a margem, a mata escura, o reflexo das estrelas na água. Ficaram um longo tempo assim, os dois, sem falar. Do jeito que eles ficavam, quando não havia nada urgente para dizer, e o silêncio de 2 era diferente do silêncio de 1. Então ele disse, sem virar para ela, "Você foi lá." Não era pergunta. "Fui," ela disse. "Bem feito." Ficaram mais um tempo em silêncio. Depois ele disse, ainda olhando para o rio, "Você está reduzida demais, Ruth." Ela não respondeu imediatamente. Ficou com as palavras pousando. "Eu sei," ela disse por fim. "O rio ainda está aqui. A estrada ainda está aqui." Ele fez um gesto vago com a mão, um gesto que abrangia tudo ao redor. "Eu fui, mas o resto não foi." Ela acordou antes que ele dissesse mais alguma coisa. Ficou deitada no escuro, com aquele sonho ainda vivo dentro do peito, como fica quando você acorda no meio e não no fim, quando a coisa não terminou, mas você já está acordada e o sonho vai se desfazendo enquanto você tenta segurar. Ficou deitada até o amanhecer. Não dormiu mais, mas não ficou mal. Ficou pensando. O rio, como medida. Ela tinha uma teoria sobre rios que nunca tinha colocado em palavras, mas que habitava nela havia muito tempo. A teoria era esta: o rio é uma medida de tempo melhor do que qualquer relógio. Não porque o rio muda, todo mundo sabe que o rio muda, que no inverno enche, no verão abaixa, que as margens vão cedendo aos poucos e que o leito de um rio daqui a 100 anos não é o mesmo leito de hoje. Isso é mudança de longo prazo, não é o que ela queria dizer. O que ela queria dizer era outra coisa. O rio corre sempre.
Dia e noite, chuva ou seca, semana de festa ou semana de morte, o rio corre. E o barulho dele, aquele barulho macio e constante de água sobre pedra, é o mesmo barulho de sempre. É o mesmo barulho que ela ouvia quando tinha 5 anos e o pai dela a levava à beira pela manhã. O mesmo barulho de quando ela e o Antônio foram pescar no dia seguinte ao casamento, os dois com ressaca de festa e rindo de alguma coisa que ela nem lembrava mais o quê. O mesmo barulho das noites depois que ele morreu, quando ela ficava na varanda sem conseguir dormir. O barulho do rio não muda. E isso é uma espécie de medida, não de quanto tempo passou, mas de quanto você mudou. Você escuta o mesmo barulho de sempre e se pergunta: eu sou a mesma pessoa que ouvia isso com 5 anos, com 30, com 58? Não era. Claro que não era. Mas havia alguma coisa em você que era a mesma. Alguma coisa que ficava reconhecendo o barulho do rio e dizendo: sim, esse barulho eu conheço. Esse fio de reconhecimento que atravessa o tempo todo é o que faz a vida ser uma vida e não uma série de pessoas diferentes que por acidente têm o mesmo nome. Maria Ruth pensava nisso às vezes quando ficava na varanda à noite. Pensava que o rio tinha visto ela em todos os momentos. Tinha visto a menina, tinha visto a noiva, tinha visto a mulher que lavava roupa na pedra plana. E cantava baixinho, sem perceber que estava cantando. Tinha visto a viúva que ficava imóvel na varanda, olhando sem ver. E o rio continuava correndo do mesmo jeito, sem julgamento, sem pressa, sem parar para conferir se você estava bem, só correndo. Havia um conforto nisso que ela nunca tinha conseguido explicar, mas que sentia com clareza. O que mudou? Depois. Não foi uma mudança dramática. Ela não acordou no dia seguinte ao sonho com o Antônio e decidiu transformar a vida. Não ligou para a Graça, dizendo que ia viajar para o Pará, ou que queria conhecer os netos mais de perto, ou que estava pronta para alguma coisa nova. Não foi até a cidade comprar coisa que não precisava ou conversar com pessoas que não tinha assunto. Foi uma mudança pequena, tão pequena que talvez outra pessoa nem notasse. Ela começou a sair mais. Não longe. Não para a cidade, não para lugares que exigissem planejamento, ou dinheiro, ou disposição de tipo diferente. Começou a sair pelos arredores da fazenda com mais atenção do que costumava ter. Tinha um caminho que ela e o Antônio faziam juntos nos primeiros anos, um caminho que cortava o cerrado e subia numa elevação baixa de onde dava para ver o rio em perspectiva, de cima, e o horizonte largo do Maranhão se espalhando para todos os lados. Eles paravam lá, às vezes, no fim de tarde, sentavam numa pedra grande e plana que ficava no ponto mais alto, e ficavam vendo o sol descer. Ela não tinha feito esse caminho sozinha uma única vez nos 5 anos desde que o Antônio morreu. Tinha desviado dele sem consciência, como o corpo desvia de dor. 3 dias depois do sonho, ela foi. Subiu devagar, com mais cuidado do que precisava, porque o joelho direito estava reclamando fazia meses e ela sabia que um dia ia ter que ir ao médico, um dia, mas não hoje. O cerrado em volta cheirava a terra quente e a resina daquelas árvores tortas que ela nunca tinha aprendido o nome científico, mas que conhecia pelo cheiro melhor do que qualquer livro poderia descrever. Chegou à pedra. Sentou. O horizonte estava do mesmo jeito que sempre esteve. Imenso, plano, com aquelas cores do fim de tarde que no Maranhão parecem exageradas de tão reais, o laranja queimando nas beiradas do céu, o roxo vindo por cima, o azul ainda resistindo lá no alto, como se não quisesse ceder para a noite, e o rio lá embaixo, brilhando em curvas. Ela ficou sentada na pedra por um tempo longo, sem fazer nada, sem pensar em nada específico, só ficando. E percebeu que fazia muito tempo que não ficava assim, presente num lugar só, porque o lugar era bonito e porque estar ali era suficiente.
sem tarefa, sem obrigação, sem aquela tensão de fundo de quem está parada, mas com a cabeça já no próximo a fazer, só ali, com o horizonte, com o rio lá embaixo, com o vento passando pelo cerrado e fazendo aquele barulho de folha seca que é um dos sons mais honestos que ela conhecia. Ficou até o sol descer de vez. Voltou para casa no escuro, com a lanterninha do celular iluminando o caminho e não sentiu medo nenhum. As marcas de casco. Voltou ao local uma semana depois. Não sabia bem por quê. Talvez quisesse confirmar de novo que não havia nada. Talvez quisesse se certificar de que não tinha sonhado tudo, de que havia algum rastro do que tinha acontecido, além do caderno que agora estava guardado no acervo de Dona Conceição. Atravessou o rio. Estava mais fácil dessa vez. O pé se lembrava das pedras e a correnteza parecia menor, ou ela parecia maior, difícil dizer. Do outro lado, subiu o barranco. Ficou parada onde a casa tinha estado. Não havia nada, nenhuma tábua, nenhum resto de construção, nenhuma marca de que algo tinha sido construído ali. O chão era terra e cascalho e mato baixo, exatamente como teria sido antes, exatamente como o seu Raimundo tinha descrito quando disse que ali nunca tinha tido nada. Ela foi até o lugar onde lembrava que tinha cavado. A terra estava compacta, sem sinal de que tinha sido mexida. Como se a escavação nunca tivesse acontecido. Exceto que ela tinha o caderno, e o caderno estava na biblioteca, e isso era concreto demais para ser imaginação. Ficou parada olhando para o chão, então viu as marcas. Na lama mais úmida perto da beira do barranco, onde a terra era mais macia, havia marcas de casco. Grandes, fundas, do tipo que um animal pesado deixa quando pisa em terra molhada. Ela ficou agachada, olhando para elas por um longo tempo. Eram marcas recentes. Não de hoje, talvez. A lama estava um pouco seca nas bordas, mas de poucos dias. Não tinham sido apagadas pela chuva, porque não tinha chovido desde que ela tinha atravessado pela primeira vez. Eram marcas de vaca. Uma só. Vindo de nenhum lugar em especial, indo para nenhum lugar em especial. Como se o animal tivesse ficado parado ali por um tempo, pisando no mesmo lugar várias vezes, e depois ido embora. Maria Ruth ficou agachada com as mãos sobre os joelhos, olhando para aquelas marcas. Não sentiu arrepio, não sentiu medo. Sentiu alguma coisa mais suave, uma confirmação quieta, do tipo que não precisa de explicação e não pede uma. Tá bom, ela disse em voz baixa, para as marcas, para o ar, para o que quer que estivesse ouvindo. Eu entendi. Levantou. Voltou para a margem do rio, atravessou e foi para casa. Graça 3 semanas depois do episódio da vaca, Maria Ruth ligou para a filha. Não era domingo, era uma terça-feira à tarde, que era quando Graça trabalhava e normalmente não atendia. Mas dessa vez, atendeu no segundo toque com uma voz levemente alarmada, porque a mãe ligando fora do horário combinado normalmente significava alguma coisa errada. Mãe, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Maria Ruth estava sentada na cadeira da cozinha, com o cotovelo na mesa e o telefone no ouvido. Liguei porque queria falar com você. Uma pausa breve do outro lado. Ah, a voz de Graça mudou. Ficou menos alarmada e, ao mesmo tempo, mais atenta, como quem está recalibrando. Pode falar, mãe. Tô pensando em ir aí te visitar. Maria Ruth disse isso sem preâmbulo, diretamente, como fazia com as coisas que, se você rodeia demais, você acaba não dizendo. Nunca fui ao Pará. Quero conhecer onde você mora. Quero ver os meninos. Os meninos eram os netos, Tomás, de 7 anos, e a pequena Lia, de 4, que Maria Ruth só tinha visto pessoalmente 2 vezes na vida e muito mais em foto de celular do que em pessoa. Outro silêncio, mais longo esse. Mãe. A voz de Graça tinha uma camada de coisa que Maria Ruth não soube nomear imediatamente. Depois nomeou. Era emoção contida.
A senhora está falando sério? Tô falando sério. Mas quem vai tomar conta da fazenda? Vou falar com o seu Raimundo. Ele pode dar uma olhada nas galinhas por uns dias. Já fez isso antes quando precisei ir ao hospital fazer exame. Mas a senhora nunca gostou de viajar. Graça. Maria Ruth disse o nome da filha com aquela firmeza calma que as mães têm quando querem encerrar um argumento sem briga. Eu tô ligando para falar que vou te visitar. Não tô pedindo permissão nem consultando. Tô avisando. Você me fala qual semana é melhor e eu compro a passagem. Uma pausa. Então Graça deu uma risada real, aquela risada que Maria Ruth conhecia desde que a filha tinha 3 anos e aprontava alguma coisa e ria daquele jeito, com a barriga, sem reserva, com aquela alegria que os filhos têm antes de aprenderem a conter as alegrias. Mãe do céu, Graça disse ainda rindo. Que foi que aconteceu com a senhora? Nada aconteceu. Só fui atravessar um rio. Graça não entendeu a referência, é claro, e Maria Ruth não explicou. Algumas coisas não precisam de explicação para quem recebe o resultado delas. Qualquer semana para mim tá ótimo, Graça disse. Quanto mais cedo, melhor. Os meninos vão ficar loucos. Então vou ver a passagem essa semana. Mãe? O quê? Tô com saudade da senhora. Maria Ruth ficou um segundo com o telefone no ouvido, sentindo aquelas palavras pousando no peito com aquele peso bom que tem as coisas simples ditas de verdade. Eu também, ela disse. O rio de madrugada. Na véspera da viagem para o Pará, a passagem comprada, a mala meio arrumada em cima da cama, o seu Raimundo avisado e concordado em passar todo o dia na fazenda, Maria Ruth não conseguiu dormir. Não era ansiedade ruim. Era aquela insônia boa de véspera, o tipo que vem quando alguma coisa esperada vai finalmente acontecer, e o corpo não quer perder nem um segundo dormindo. Levantou às 2 da manhã, colocou a sandália, pegou o chale e foi até a varanda. A noite estava linda, lua quase cheia, alta, jogando luz branca e uniforme sobre tudo. O cerrado tinha aquela cor de prata que só aparece com lua forte, aquela transformação que a noite faz no mundo quando decide ser generosa. O rio lá na frente brilhava com mais força do que de dia, com aquele brilho limpo e constante de água que a lua toca. Maria Ruth ficou na varanda por um longo tempo. Ouviu o barulho do rio. Ouviu os grilos. Sentiu o vento passando, tépido e lento, com aquele cheiro de terra e de planta que o vento do interior carrega e que a gente só percebe de verdade quando está prestando atenção de verdade. Olhou para o outro lado do rio. Só margem, só mata, só o reflexo da lua na água, nada mais. E não precisava de mais nada. Ficou parada ali até sentir o frescor que precede o amanhecer. Aquele resfriamento súbito que o cerrado faz nas últimas horas da madrugada, como se o dia precisasse de um preparativo antes de começar. Então voltou para dentro, deitou, fechou os olhos e pensou antes de dormir naquilo que o sonho com o Antônio tinha deixado. Você tá reduzida demais, Ruth. Ela tinha ficado reduzida por 5 anos, não por fraqueza, por sobrevivência. Às vezes a gente precisa reduzir para aguentar o peso do que aconteceu, para não deixar que o vazio, deixado por uma perda grande, se torne maior do que a vida que ainda existe. Reduzir é uma forma de se proteger, mas proteção que dura tempo demais vira prisão. E ela tinha ficado presa, não presa por alguém. Presa por si mesma, por aquele medo de que expandir fosse de alguma forma trair o luto, fosse dizer que estava superado quando não estava, fosse fingir que o Antônio não fazia falta quando fazia, todos os dias, de formas diferentes. O homem do caderno tinha passado a vida inteira esperando que alguém viesse, esperando que a verdade dele fosse reconhecida, guardando o que era seu na terra e esperando. Ela não queria esperar mais. O rio já tinha guardado coisa demais. Estava na hora de atravessar. O que o rio guarda dizem que os rios guardam memória. Não é metáfora, ou não é só metáfora.
A água que corre hoje num rio passou por outros lugares antes de chegar ali. Veio de chuva que caiu longe, passou por terra de outros, carregou sedimento de barranco de outra região, cruzou raiz de árvore de outro tempo. A água que Maria Ruth via todos os dias não era a água de ontem. Era nova, mas o leito era o mesmo, as pedras eram as mesmas, a curva era a mesma. Tem alguma coisa nisso que ela achava que se aplicava às pessoas também. A água muda, o leito fica, o que você viveu muda com o tempo. Não desaparece, mas muda de forma, muda de peso, muda de lugar dentro de você. O que fica é o leito, o caminho que as experiências abriram, a forma que os anos deram à sua maneira de ser. O Antônio tinha mudado o leito dela. 28 anos juntos, 28 anos de água passando pelo mesmo lugar, abrindo caminho, moldando pedra. Quando ele foi, a água continuou. Mas o leito estava marcado, e ela tinha achado nesses 5 anos que esse leito marcado era uma limitação, que aquela forma que a vida tinha tomado com ele dentro dela era uma forma que só funcionava com ele. Estava errada. O leito marcado não era limitação, era memória, era o rastro de coisa boa que não precisa ser negado, nem escondido, nem diminuído para que a vida continue. Podia ter o leito marcado pelo Antônio e ainda assim deixar água nova passar. As duas coisas cabiam juntas, tinham sempre cabido, ela é que tinha decidido que não cabiam. O homem do caderno tinha entendido isso, de outro jeito. Ele tinha guardado a verdade e mandado na frente, para que alguém a encontrasse depois dele. Não tinha esperado estar presente para que a verdade fizesse sentido. Tinha confiado que o mundo, eventualmente, mandaria alguém com disposição de atravessar rio e cavar terra e ouvir o que precisava ser ouvido. E o mundo tinha mandado ela. Maria Ruth Conceição dos Santos, viúva, 53 anos de Buriticupu, que aprendera a sobreviver sozinha e tinha confundido sobrevivência com vida. Não eram a mesma coisa. Ela sabia disso agora com uma clareza que não precisava de voz alta. Manhã de partida. O ônibus para a cidade saía às 7 da manhã. Maria Ruth acordou às 5, como sempre, mas dessa vez não teve aquele segundo de pausa no meio do quarto. Acordou já sabendo onde estava e para onde ia, e havia uma leveza nisso que ela não estava esperando sentir tão forte. Fez café. Comeu bem. 2 pães com manteiga e um ovo mexido, mais do que comia normalmente, mas o corpo pedia. Reviu a mala uma última vez. Confirmou que tinha colocado o remédio do joelho, o carregador do celular, a carteira com os documentos. Antes de sair, foi até a varanda. O sol estava começando. Aquela primeira luz do Maranhão que é cor de mel e entra por baixo do horizonte antes de subir, iluminando o cerrado de baixo para cima, com aquela qualidade que os fotógrafos chamam de hora dourada, mas que os moradores do interior simplesmente chamam de cedo. O rio lá na frente, a margem do outro lado, tudo quieto, tudo do mesmo jeito. Ela ficou olhando por um momento. Vou indo, ela disse em voz baixa. Não sabia exatamente para quem. Para o Antônio, talvez. Para o homem do caderno. Para si mesma de 5 anos atrás, que tinha começado a encolher e não tinha percebido. Para o rio, que tinha visto tudo e não julgado nada. Mas eu volto. Pegou a mala, fechou a porta. Guardou a chave no bolso. E foi. A estrada de terra vermelha estava úmida de orvalho, e a poeira ainda não tinha levantado. Os pés conheciam cada pedra, cada curva, cada trecho, onde o chão era mais mole. O cerrado dos 2 lados estava despertando, os pássaros começando, o inseto de manhã, que é diferente do inseto de noite, o cheiro de planta aquecendo com o sol que subia. Ela caminhou sem pressa, com aquela leveza de quem não está fugindo de nada e não está correndo para nada, só indo. O que descobriu tarde demais e agora sabia é a única maneira de chegar em algum lugar.
Naquela noite, em Buriticupu, o rio continuou correndo como sempre. As estrelas subiram. O vento passou pelo cerrado. E na varanda vazia da casa simples à beira do rio, a cadeira de balanço quebrada, que ninguém jogou fora, balançou uma vez, levemente, tocada pelo vento. Só uma vez. Depois ficou quieta. Fim.